Não estou muito bem. Apanhei uma gripe, acho eu que é gripe, ou um Covid, não sei, mas acho que não. Eu fui vacinado contra a gripe e contra o Covid, mas a verdade é que há uns dias para cá ando sempre tossir e essas coisas próprias de uma gripe. Portanto, irmãos, eu disse a alguns irmãos que não cumprimentava, irmãs que não davam beijo por causa exatamente disto, não é? É melhor prevenir do que remediar, já dizia o outro. Bom, com a ajuda do Senhor, vamos então com o tema de hoje para a frente. Se me quiserem acompanhar uma leitura, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. Que nos diz assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu creio, irmãos, que todos nós, sem dúvida alguma, sabemos, temos a certeza, que Jesus nunca enganou ninguém, nem engana. Ele diz com toda a sinceridade que ser seu discípulo é difícil e que os seus seguidores serão maltratados. E por isso, seguir a Jesus significa carregar uma cruz. Jesus disse que quem o quisesse seguir, toma a sua cruz e siga. O Senhor diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isto não deve ser surpresa para todos aqueles que obedecem ao Evangelho. Assim devemos esperar oposição e sofrimento, pois estas coisas são inevitáveis, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,12. Ele diz o seguinte: e na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Quando lemos o livro de Atos, podemos ver que onde quer que o Evangelho fosse pregado, todo tipo de perseguição se levantava contra os mensageiros de Cristo. Eles eram açoitados, presos, apedrejados e até mesmo decapitados. Aqueles que escolhem imitar e seguir a Cristo serão testados, sendo perseguidos. Mas alguém pode dizer: mas isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Perseguir um cristão não faz sentido. E porquê? Porque os animais e os malfeitores, os criminosos, sim, estes são perseguidos, mas os discípulos de Jesus não deviam ser perseguidos. Não deviam. Mas se os homens odiaram e perseguiram a Jesus, eles farão o mesmo com aqueles que seguem a Cristo. Mas a oposição sofrida pelos discípulos de Jesus é uma evidência de que os discípulos não são passivos. Ou seja, se vivemos ativos na obra do Senhor, se vivemos fazendo aquilo que o Senhor nos pede, anunciando o Evangelho aos outros, nós vamos sofrer. Nós sofreremos de uma maneira ou de outra. Porque realmente, se somos ativos e não passivos,
Se vivemos ativos no serviço ou ao serviço do Senhor, e por sermos ativos na evangelização, no testemunho, todos nós, um dia, mais dia, menos dia, sofreremos perseguição. De uma maneira ou de outra, seremos perseguidos. Alguns poderão pensar e até interrogarem-se: mas como é possível que as pessoas boas sejam perseguidas e maltratadas? Porquê? Sim, são perseguidas e maltratadas por causa de Cristo e por causa da justiça. Por causa de Cristo e da justiça. Jesus, no conhecido Sermão do Monte, diz realmente estas palavras que eu já li antes: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas tudo isto vos farão por amor do meu nome. Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se Cristo foi perseguido, nós não escaparemos. Então, por que nos perseguem, irmãos? É Jesus quem nos dá a resposta dizendo: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E porquê? Simplesmente por isto, porque somos seguidores dele, seguidores de Jesus. Nós não somos deste mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não somos do mundo, por isso é que o mundo nos odeia. Por isso é que o mundo nos detesta, nos persegue. Os membros da igreja que são mundanos, esses são amados pelo mundo. Não são perseguidos. Mas sabem o que diz Jesus? Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Ai de vós! Ai de nós, irmãos, se somos louvados, elogiados pelo mundo. Alguma coisa está mal em nós. Meditemos nesta afirmação. O bom exemplo ofende o mundo. O bom exemplo ofende o mundo. As pessoas mundanas não gostam da luz. Isto é, não gostam do bom exemplo dos cristãos. Os ímpios perseguem os filhos de Deus. E porquê? Porque o bom exemplo dos filhos de Deus ferem a consciência dos incrédulos e por isso eles tentam silenciar-nos. Isto incomoda-os, irrita-os, e eles não querem ser impedidos de continuarem suas vidas mundanas. Não querem ser ensinados e repreendidos. Perseguem-nos porque os ensinamos, os convidamos a abandonar os seus caminhos, o mal, os convidamos a tomarem um rumo diferente de acordo com a vontade do Senhor. Não querem ser ensinados nem repreendidos. Perseguem-nos porque realmente nós os ensinamos, os exortamos e repreendemos. E eles não gostam disto, não simpatizam conosco. Notem uma passagem em João, no capítulo 3, versículos 19 a 21. João 3, 19 a 21, que nos diz assim: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Está aqui escrito há muitos anos já, não é? Os que praticam o mal não querem ser repreendidos, não querem andar no caminho da luz, querem praticar as suas ações das quais gostam.
nas quais se sentem prazer e, por conseguinte, eles, então, não são perseguidos. Não são perseguidos. Existem vários tipos de perseguição. Perseguição física, perseguição, agressões, por exemplo, insultos, calúnias, maldicência, desprezo, mentira, injúria, tudo isto são tipos de perseguição. Não é preciso que alguém nos apanhe e nos mata. Não. Basta dizerem mal de nós. Basta levantar uma mentira dizendo que nós fizemos isto, fizemos aquilo e realmente não é verdade. Há muita maneira de perseguir. Odiando-nos, desprezando-nos. Há muita maneira. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, dizia Jesus. E Lucas 6,22 diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados sois vós. Atos diz que, certa ocasião, estando os apóstolos na prisão, prenderam os apóstolos e açoitaram-nos. Açoitaram-nos, não é? Bateram-lhes, dizendo-lhes que não falassem mais em nome de Jesus. E então, os soltaram, mas não podiam falar no nome de Jesus. Lamentaram-se os apóstolos, irmãos. Esconderam-se. Fugiram. Não. Saindo da presença do Sinédrio, notem bem, saindo da presença do Sinédrio e depois da ameaça que lhes fizeram, eles regozijaram-se por terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. É maravilhoso isto. Eles podiam dizer: não vamos mais, vamos fugir daqui para fora, vamos embora para algum lado que não nos conheçam e acabou, nem falamos mais nada disto. Não. Eles ficaram felizes, eles ficaram contentes, porque sofreram por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Agora, irmãos, por que é que somos blasfemados e difamados? Por que é que nos injuriam? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Se nós corrermos com o mundo, praticando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, ninguém nos vai injuriar, ninguém nos vai acusar de nada, ninguém vai mentir contra nós, nem ninguém vai fazer alguma coisa que nos prejudique. Não. Se nós corremos com eles, se vamos no mesmo caminho, tudo bem. O que é que disseram sobre Jesus? Muita coisa, como nós sabemos, que não podemos mencionar tudo aqui. Mas disseram: tu és samaritano e tens demónio. E disseram também, acusaram-no de ser um comilão e bebedor de vinho. E fizeram-lhe muitas falsas acusações, conforme podemos ver, se não quiserem consultarem, em Mateus 27, 39 a 44. Sobre Paulo, em 2 Coríntios 10, disseram que as cartas dele eram graves e fortes, mas a sua presença corporal era fraca e a sua palavra era desprezível. Estão a ver? Que mal fez Paulo para dizerem estas coisas? E fizeram-lhe muitas falsas acusações, conforme podemos ver também em Mateus, capítulo 27, versículos 39 a 44. Sobre Paulo, em 2 Coríntios, disseram realmente que estas são umas palavras que parece que têm uma graça. Notem, alguns diziam a respeito de Paulo: que quer dizer este paroleiro? Que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a sua ressurreição.
Isto é uma forma de perseguição, irmãos. Isto é perseguir alguém. Pondo-lhe rótulos que não tem razão de ser. O que quer dizer este paroleiro? E criticavam a sua aparência física. Tinham uma aparência fraca, desprezível. Se Paulo virasse a sua intenção de seguir a Jesus para seguir com eles, talvez Paulo fosse o melhor homem. Talvez não tivesse um só defeito. Por isso é assim, irmãos. E hoje, já ouviram falar dos humanistas? Estes são aqueles que destronam Deus e exaltam o homem, chamando-nos fanáticos, radicais, direitistas, etc. Somos todos. Para eles somos tudo isto. E porquê? Porque defendemos a moralidade bíblica, a santidade do casamento, a disciplina infantil, etc. E porque condenamos o aborto e todas as formas de imoralidade sexual, incluindo a homossexualidade, o consumo de drogas, o suicídio, a eutanásia, etc. Vamos só imaginar. Vamos ali, por exemplo, nós, os que são aqui do Porto, sabem onde é, mas vamos, por exemplo, ali ao Aleixo. E chegámos lá e começamos a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a dizer que aqueles que vão lá comprar a droga não façam isso, porque vão arruinar o seu corpo. Caiam todos em cima de nós num instante. Insultavam-nos, agrediam-nos e até nos matavam, se calhar. Só porque estávamos a aconselhar o bem àqueles que talvez estivessem recentemente a entranhar-se neste hábito, neste vício que tantos jovens têm desgraçado, não é? Que tantos jovens têm, enfim, levado a uma vida de inferno, a uma vida terrível. E ainda conforme Mateus, podemos falar de muita coisa, irmãos sabem tudo isto, não é? E ainda conforme Mateus 10, 34, 39, nós teremos problemas ou desavenças, conflitos e dissabores no seio da nossa própria família. Não é estranho. E tudo isto por causa de seguirmos a Jesus. Há famílias que, se um filho se converte e não segue os pais, por exemplo, que são católicos ou outra coisa qualquer, se eles não seguem, mandam-no embora, sair de casa, ou maltratam-no, proíbem disto ou daquilo, ou ao contrário. Se os pais se convertem, os filhos não querem aceitar essa disciplina que os pais agora querem mostrar-lhe. Não? Saem de casa e vão para onde calhar. Teremos problemas no seio da nossa própria família por sermos cristãos e por falarmos de coisas que os pais ou os filhos ou as noras ou os genros ou seja quem for não querem. Não querem que se fale daquilo. Não querem que os filhos sejam ensinados essas coisas. Bom, nós se somos cristãos, irmãos, temos que aguentar a situação que pode acontecer a cada um de nós no seio da nossa família, entre os amigos, no emprego, aqui ou acolá. Temos que realmente aceitar e confiar em Deus, porque nunca seremos abençoados se nós sofrermos ou se praticarmos o mal. Não seremos abençoados. Deus não quer. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Que glória é essa? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Se fazemos o mal, se praticamos o mal, se somos reconhecidos pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas, como pessoas que
vão atrás deste, daquele e fazem isto e aquilo, e no entanto dizem que são cristãos. Se nós andamos no mesmo caminho, que glória é essa? Pedro 4,15 diz: portanto, nenhum de vós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus neste nome. Há uma dupla recompensa, irmãos, para os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, pelo facto de sermos cristãos. Há uma dupla recompensa. Em Mateus 5, 10, 12, Jesus fala de duas grandes bênçãos para aqueles que sofrem por causa dele. Primeira, 5, 10, não sei se já repararam, deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem por causa da justiça, por causa de Cristo, dão provas seguras de pertencerem ao reino dos céus. Segunda, grande é o vosso galardão nos céus. Quantas vezes já saltamos de alegria se alguma vez fomos perseguidos? Já saltamos alguma vez de alegria por sermos perseguidos? Quantas vezes nos alegramos sabendo que fulano e fulano e fulano não nos pode ver, nos persegue, diz mal de nós, nos insultam, enfim, essas coisas todas. Quantas vezes, irmãos? Já vimos aqui, quase no início, que aqueles cristãos que saíram da presença do Sinédrio regozijaram-se por terem sido julgados de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E quando foi que isso aconteceu? Depois de terem sido açoitados e serem proibidos de falar no nome de Jesus. E o versículo 42 desta passagem, Atos 5, diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Alguma coisa os impediu? A perseguição, os açoites, as injúrias, tudo o que lhes fizeram, alguma coisa os impediu de continuarem a falar de Jesus, de anunciarem o reino dos céus, de anunciarem o Evangelho aos homens? Nada os impediu. Eles continuaram em frente. E eu tenho a certeza, e os irmãos com certeza também têm a certeza, que Deus estava com eles. Nunca os abandonou e os ajudou. Que alegria se somos identificados com os profetas, com Cristo, com os apóstolos. Que alegria, irmãos, por causa da justiça e do nome de Jesus. Por isso, o pensamento de sofrermos pelo nome de Cristo, ou por causa da justiça, deve encher o nosso coração de alegria, porque se alguém padece como cristão, não se envergonhe, não desista, antes glorifique a Deus neste nome. Qual nome? Católico? Protestante? Evangélico? Crente? Batista? Qual o nome? O nome de cristão. E este é o nome que nos identifica com Cristo. Cristão. E quem é glorificado, irmãos? Deus e seu Filho Jesus Cristo. Que assim seja, irmãos. Amém?